Pessoal, boa noite aí para todo mundo, tá? A gente vai iniciar agora aqui a nossa mais uma aula aí de Física-Química 3, né? Antes eu queria dar dois recados. O primeiro recado, na verdade é só um recado. O primeiro é falar que tem já umas aulas lá, né, que foram postadas semana passada no Classroom, aula 3, 4 e 5, na qual a gente deu uma melhorada nas discussões sobre pilhas, sobre eletrodos, sobre cálculo de potencial de célula, né? A gente deu uma melhorada lá nas explicações. Tem uma questão, se eu não estiver enganado, a resolução de uma questão. E aí na aula de hoje, a gente vai tentar introduzir, ou tentar terminar, se possível, a discussão sobre termodinâmica de pilhas. Tá? Eu não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, mas a gente vai tentar adiantar bastante aí a nossa discussão relacionada a isso. Beleza? Então vamos começar aí já já. Só tentar abrir os slides aqui. Beleza, vamos lá. Gente, se os slides sumirem da tela de vocês, na hora que sumir, vocês me avisem, tá? Porque a internet do computador pode cair, mas a do celular ainda costuma ficar online, digamos assim. Aí vocês me avisem. Outra coisa que eu queria perguntar é como que tá o áudio. Tá numa altura boa? Tá falhando? Como que tá aí? Tá chegando para vocês? Tá normal, professor, tá tranquilo. Beleza, então. Certo, então vamos lá. Na aula de hoje, como o próprio título aqui da aula está falando, a gente vai falar de termodinâmica de pilhas, né? Ou termodinâmica das pilhas, tá? Só que a gente vai fazer uma revisãozinha rapidinha, uma revisão super rápida de alguns conceitos de eletricidade, tá? Então a gente vai já falar disso daí também, para poder chegar na termodinâmica. Só que antes de chegar na termodinâmica, eu queria perguntar para vocês o que vocês lembram de termodinâmica, quando fala assim, termodinâmica, o que vem a vocês? Eu queria que vocês colocassem no chat ou pelo menos falassem aí também no microfone. O que vem assim? PVNRT. Na verdade, PV igual a NRT me vem na cabeça quando eu falo isso, eu acho, não sei. Não, porque a gente utiliza muito quando a gente está utilizando os diagramas lá dos ciclos termodinâmicos e tal. Aí, lembra, sabe? É, quantidade de calor, variação de energia interna, trabalho, esse tipo de coisa. Trabalho é As igual T leis. delta V, Beleza. as leis. Primeira lei. As leis não é muito, não. Acaba lendo como calcular, mas para falar os conceitos das leis não é mais, não. Certo. Mas pegar para calcular, Certo. calcula. Tranquilo. Então, vocês lembram de energia interna, vocês lembram, entalpia, vocês lembram mais ou menos, né? Trabalho, Ó, energia de isso, Gibbs. isso. Pronto. A Ana Rafaela e a Mariane, elas chegaram no ponto chave da nossa aula de hoje, que é energia livre de Gibbs, que vai ser o que a gente vai falar bastante hoje aqui, tá? Então, vocês chegaram no ponto fundamental do que eu queria falar, do que eu queria chegar, na verdade, tá? Então, nós iremos já chegar nessas discussões aí. A aula, ela foi preparada admitindo que vocês vão lembrar de algumas coisas meio profundas de termodinâmica e termoquímica. Mas caso vocês não lembrem, a gente vai tentar dar sempre um passo atrás para tentar dar o suporte. Tá? Porque eu
admitindo um monte de coisa, mas no decorrer da aula, se eu perceber que eu avancei o sinal, a gente dá uma segurada, e aí a gente tenta relembrar para tentar não ficar uma coisa absurda ou discrepante assim, em relação a conhecimentos pré-estabelecidos, digamos assim. Tá? Então vamos lá. Beleza? Tranquilo. Antes de iniciarmos a discussão sobre termodinâmica, que eu já tinha falado aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre fenômenos de eletricidade, alguns conceitos de eletricidade, que eu creio que a maioria de vocês estejam vendo em Física 3, né? Acho que é Física 3. Tá? Então aqui vai ter um caráter de revisão. E aí, para quem não viu, vai ter um caráter mesmo de introdução, digamos assim. Aí, para quem quiser se aprofundar, vai em algum livro lá de física, da parte de eletricidade, dá uma olhada rápida lá, tá? Que aqui não vai ser mais, vai ser coisas bem simples. Porque na verdade a gente não vai pegar a física 3 e botar aqui em um slide, não é isso. A gente só vai pegar os pontos que interessam pra gente lá da física 3 e trazer para cá. A gente não vai pegar tudo, beleza? Primeira coisa que a gente vai tratar aqui é a questão da lei de Coulomb, né? Nós sabemos que essa questão da física de interações de cargas é uma coisa bastante conhecida e é um dos alicerces da ciência moderna, essa questão de interações de cargas, beleza? E o cientista que desenvolveu uma lei, ou a lei fundamental para descrever esses fenômenos, foi o próprio Coulomb, tá? Que é o K, não entendi, não. Bota só um K no negócio desse negócio de 1/4, pi epsilon volando de zero. Bota só um K. É a constante. Não é a constante de proporcionalidade? Entendi. Não é a constante de proporcionalidade? Bota só um K. Esse negócio aí é feio demais, dá até medo de ver isso aí. Mas o pior é que o K ele esconde muita coisa. É porque assim, a gente quando vê esse negócio, é mais tabelado, né? Aí por ser tabelado, a gente costuma não abrir esse negócio e deixa lá o K. No vácuo é 9 vezes 10, na água, se não me engano, é 81. Por aí, aqui. O problema é que quanto maior a equação, mais legal eu acho. Aí a gente vai ter um problema aqui, entendeu? Sacou? Ave Maria. Vai-se embora, Pisa. Vamos embora. Tá? Então aqui é a questão da lei de Coulomb, né? Que a própria lei de Coulomb eu não vou muito comentar, né? Ela fala aí das cargas, né? As atrações, as repulsões e a força ela é inversamente proporcional à distância, né? Ou seja, eu tenho um F que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então a gente vai olhar basicamente aqui somente se olharmos aqui somente para o F e para o R, a gente vai ter essa questão de inversamente proporcionais, né? Então, a gente tem essa questão aí. Lembrando da constante aí que o Emanuel falou, é o 4π sobre o epsilon, né? Que é permissividade no vácuo, ou seja, ele está levando em consideração o meio em que essas cargas estão inseridas. Tá? Então, por isso que eu quis colocar a própria equação, ela completa, digamos assim, basicamente para isso, tá? Então, essa parte eletrostática, quando a gente fala de eletrostática de cargas, o primeiro tratamento, o tratamento ali fundamental ou inicial que se faz é a força de interação entre as cargas, né? Dado por Coulomb, tá? Por essa própria equação aí, certo? Você tem a interação entre carga 1 e carga 2 e você tem dividido pelo quadrado da distância delas, beleza? E aí a gente vai também lembrar aquela parte, né? Das cargas, de atração de cargas, né? Cargas de mesmo sinal se atraindo, ou cargas de mesmo sinal se repelindo e cargas de sinais contrários se traindo, né? Aquela questão do jogo de sinais das cargas. Então isso já é de conhecimento trivial, digamos assim, né? Então a gente já conhece isso, certo? Outro conceito importante aqui, quando a gente está trabalhando com eletrostática, tá? Com de cargas, é a questão do campo elétrico, né? Que o campo elétrico, ele é definido por E, né? O símbolo do campo elétrico é o E, e ele é igual à força, tá? É igual à força que uma determinada carga exerce sobre outra carga. Então, digamos que eu tenho uma carga Q1, né?
carga Q1 ela está interagindo com outra carga Q2. E aí o campo elétrico é definido como a força entre essas cargas, dividido pela magnitude da própria carga que gerou esse campo. Então você tem uma carga Q1, uma carga Q2, e digamos que uma carga Q2 está sentindo o campo da carga Q1. Daí aí a força entre as cargas dividido pela carga de quem gerou a carga, é meio confuso, mas é isso mesmo. É definido como o campo elétrico, tá? E aí esse Como é isso aí, campo né? elétrico, Repeta aí, por favor. Ó, o campo elétrico, digamos que eu tenho um objeto, ó, digamos que eu tenho uma carga, Não, repete só a digamos que eu tenho afirmação uma que tu carga Q1. disse. É assim, o campo elétrico, ele é uma carga Q1, tá? Interagindo com outra carga, tá? Que eu vou chamar de Q2, beleza? E aí, a força dessa carga Q1, tá? Dividido pelo valor da carga, é a intensidade do campo elétrico. Deu para entender aí? Não, no caso é o seguinte. Nesse caso aí, essa carga é a carga de prova, que ficou meio confuso assim. Porque esse campo aí é a força, né? Que tá dizendo. Essa força tá falando a força calculada na equação acima, né? Dividido pela qual carga? Tipo a carga geradora, a carga de teste, qual é a carga assim? Que tu tá. A Ficou meio claro. carga geradora aqui. Ah, Carga geradora. não, porque assim, Ó, eu vou exemplificar, ó. Vai. Fala. Não, fala. Não, é porque assim, toda Pode falar. carga, ela já gera seu próprio campo elétrico, né? Aí, Isso. eu realmente ficou confuso quando tu disse aí do negócio aí, que pegar essa força e dividir pela carga, aí eu ficou meio confuso. Vai lá. Não, é pela O que que tu quis? pela própria carga que gera a carga, entendeu? Ó, vamos lá. No caso, Você tem a a carga força Q1 calculada e você dividida. tem a carga Q2. Hum, E aí o campo, ó, vamos lá, você tem a carga Q1. Essa carga Q1 está gerando esse campo elétrico que eu estou descrevendo com essas linhas, beleza? E aí essa carga Q2 é a carga de prova, entendeu? beleza, a carga de prova, E tranquilo, aí vai a minha lá. definição de campo, isso, aí a minha definição de campo elétrico é o F dividido pela carga de quem está gerando o campo, que é o Q1. Pronto, isso. Essa é a definição de campo elétrico. Lembrando Ah, que o F aqui é a força entre Q1 e Q2. Sacou? não, Entendeu aí? segue aí, depois a gente discute ela depois. Vai lá, segue aí. Beleza, beleza. E aí, quando faz todo um rearranjo matemático, esse campo elétrico ele vai ser igual a Q2, tá? Vai ser igual a Q2 dividido por 4π, dividido por 4π, vezes epsilon zero, vezes r quadrado. Beleza? Então, o que eu fiz? Foi somente pegar a própria lei de Coulomb para Q1 e para Q2, joguei lá no valor no lugar do F, aí Q1 vai cancelar Q1, vai sobrar só Q2. Então, a minha expressão final de elétrico, ela está escrita agora em função da minha carga de prova, ou seja, daquela que vai estar provando o campo elétrico de Q1, que no caso é Q2. Não sei se deu para clarear aí a discussão, a dúvida. Hum, não, tranquilo, é porque esse F aí de cima, ele vem de outra parte também, sabe? Às vezes dá um pouco de confusão, porque tem outras formas de calcular essa força aí. Também, que ela pode ser a distância vezes o campo, se eu não me engano, alguma coisa, mas depois eu falo pra tu, aí eu mostro pra tu. Ficou meio Beleza, confuso. beleza. Porque aqui a gente está pegando um caso bem genérico, tá? A gente está pegando um caso bem genérico, beleza? Aí a gente vai ter aquela questão do modo com que a força com que o campo está sendo gerado. Tem toda aquela questão que o próprio campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tem questão aqui a gente está tentando colocar da maneira mais simples possível, porque é o nosso interesse. É esse tratamento simples. Se a gente fosse realmente um curso de física, aí seria uma coisa um pouco mais elaborada, beleza? O tratamento, o formalismo matemático,
e as discussões seriam um pouco mais aprofundadas. Aqui a gente tá tentando ser o mais simples possível, porque não é o nosso foco total aqui, beleza? Mas é óbvio que a gente também não vai tentar simplificar de tal modo que vai deixar algumas informações importantes. É, a gente tá tentando dar meio que uma visão ali bem ampla a respeito disso, beleza? Então alguém pode inclusive falar assim, por que a gente está estudando essas coisas de eletrostática aí, professor? Porque na verdade a própria eletroquímica, a eletroquímica a gente tem um envolvimento de cargas, né? Tem um movimento de cargas elétricas, que são os próprios elétrons, né? Então, muitos conhecimentos de física, eles formam o alicerce ali da eletroquímica, beleza? O Leandro falou para mim repetir o último raciocínio. Fala aí, Leandro, qual o último raciocínio que nem eu sei mais? Essa parte como chegou em Q2, foi isso? Não, a questão de como cheguei no Q2 foi porque eu peguei o valor F, que é a força lá oriunda da lei de Coulomb, né? Tem carga Q1 e Q2, e substituí no lugar do F, tá? Essa carga Q1 vai ser cancelada com a carga Q1 do denominador, vai ser cancelada com a carga Q1 do numerador, que veio da lei de Coulomb. E aí no final a gente vai chegar nessa expressão que vai aparecer somente a carga Q2, que é a carga que está no campo elétrico, tá? Outro conceito importante para a gente aí é o conceito de potencial elétrico, beleza? Outro conceito importante para a gente aí é o conceito de potencial elétrico. Só que antes de a gente chegar no conceito de potencial elétrico, na verdade, nós temos como sair da magnitude do campo elétrico, que eu falo em grandeza vetorial, né? A gente vai pegar aqui, ó, magnitude do vetor, a magnitude do vetor campo elétrico, ela é igual menos uma derivada parcial do potencial elétrico, beleza? Dividido pela distância. Então, dividir pela derivada da distância. Então, isso aqui é uma definição, tá? Uma definição da magnitude do potencial elétrico. Aí, através dessa expressão aqui que eu estou marcando para vocês em quadrado, a gente chega na definição de potencial elétrico, beleza? E tem todo o formalismo. Aí alguém vai falar, professor, como é que faz isso? A gente vai pegar, como a gente tem derivadas parciais aqui, nessa equação que eu marquei em quadrado, a gente vai reorganizar essa equação, vai depois integrá-la, e aí a gente vai chegar no próprio valor do potencial elétrico, tá? Vai chegar no próprio valor do potencial elétrico, certo? E levando em consideração o próprio valor do campo elétrico que já foi obtido lá, tá? Que é aquela que envolve a 2. Então, eu não vou fazer esse passo a passo, tá? Mas se alguém tem interesse, depois eu posso mostrar, tranquilo, posso fazer depois. Mas aqui, para propósito da nossa aula, eu não vou fazer isso. Então, qual o resumo disso aqui tudo, gente? Que nós estamos mostrando 3 conceitos aqui, importantes, do ponto de vista da física, que tem importância lá para a química, tá? Que é a questão da lei de Coulomb, que trata das interações entre as da força das interações entre as cargas, do campo elétrico, beleza? Questão do campo elétrico, e depois do elétrico, como consequência direta do próprio campo elétrico, a gente chega no conceito de potencial elétrico, beleza? Então, esses são os três conceitos. Então, lá tem a potencial elétrico, bonitinho, ó. Potencial elétrico é igual a Q2, que é a carga, dividido por 4π, epsilon 0 vezes R. Aí alguém vai falar, professor, mas o que é o potencial elétrico? O campo elétrico, o que é o campo, né? Você pode, inclusive, fazer uma analogia com outros campos, que o campo gravitacional, por exemplo, se fizer analogia, o que é o campo elétrico, né? Agora, o potencial elétrico é um pouco confuso. Só que o potencial elétrico, ele representa, na verdade, a quantidade de energia que uma partícula elétrica pode adquirir à medida que ela se envolve à medida que ela se move em um campo elétrico. Por isso que o potencial elétrico tem relação direta com o campo elétrico. Por quê? Porque o potencial elétrico é a quantidade de energia que uma partícula elétrica pode
à medida que ela se move dentro desse campo. Beleza? Então, vocês vão perceber que o potencial elétrico tem relação direta com o campo, tá? Alguma dúvida aí, gente? Deu para entender essa parte? Professor, só repete essa definição de potencial novamente, rapidinho. O potencial elétrico, ele representa a quantidade de energia que uma partícula elétrica pode adquirir à medida que ela se move no campo elétrico. Por exemplo, vamos lá, vamos pensar com calma. Digamos que a gente tem, por exemplo, duas cargas, uma carga Q1 e uma carga Q2, tá? Uma carga Q2. E aí essas cargas, elas estão gerando campo elétrico, obviamente. E aí você tem uma terceira partícula, que é uma carga Q3, digamos, tá? Ou, tem uma carga Q3. E aí, à medida que essa carga Q3, ela percorre esses campos elétricos provenientes da partícula Q1, ali a gente vai dar origem a um potencial, a gente tem origem a um potencial elétrico. E é aí que vai aparecer aquela questão de diferença de potencial elétrico. Tipo, quando ele sai de um lugar e vai para o outro, a medida da diferença que a carga saiu dentro dos campos elétricos, vai ser aquilo que a gente chama de diferença de potencial, ou o próprio potencial elétrico. Então, o potencial elétrico em si está relacionado com uma energia. Mas que energia é essa, professor? É uma energia potencial. Tá? Então, essa energia que essa carga ganha ou ela precisa gastar para romper as fronteiras do campo é aquilo que a gente chama de potencial elétrico. Mas Isso deu para também dar uma clareada. que aí já entra a questão de trabalho também, né? O trabalho relacionado, porque a variação de ADDP é dada pela variação do potencial elétrico de um ponto a outro, e a gente também tem que considerar o trabalho envolvido, o trabalho e a distância. Trabalho, distância, carga, Próximo não slide. é isso? Próximo slide. Próximo slide. Vai lá, eu Isso. me empolgo. Isso. O Leandro falou para mim escrever a definição. Caramba, Leandro, vamos fazer assim. Eu vou. Quando eu mandar o slide para vocês, eu teria a definição aqui, tá? Eu não vou escrever agora porque teria que escrever aqui no mouse, a gente ia perder a aula e eu não ia terminar de escrever, tá? Então, quando eu passar o slide para vocês, já vai estar com as definições lá, beleza? Para a gente não perder tempo. Tranquilo aí, Leandro? Certo. Então vamos lá. Depois desses três conceitos aí que a gente mencionou, né, a gente vai chegar agora na questão que o Emanuel acabou de falar aí, que é a questão do trabalho elétrico, tá? Ou seja, trabalho elétrico da energia, que foi isso que o Emanuel falou, tipo, é, quando essa carga, tá? Quando essa carga, ela fica dando-se através de um campo elétrico, através de um potencial elétrico, isso vai dar origem a isso vai dar origem a um trabalho elétrico. Essa carga movendo-se através de um potencial elétrico, isso vai dar origem a um campo, isso vai dar origem a um trabalho elétrico, tá? Então, a nossa definição de trabalho elétrico é essa, ó. É o quê? É uma carga, tá? Então, coloquei aqui como dq, tá? Uma quantidade infinitesimal de carga, ela movendo-se através de um potencial elétrico. Então, isso vai gerar aquilo que a gente chama de trabalho elétrico, tá? Que foi isso que o Emanuel acabou de falar. Tranquilo aí, Emanuel? Tá show, tranquilão. Beleza. Tranquilo aí para os outros também? Para Dani, para o Leandro, para a Rafaela, para quem mais que tá aí que eu não estou conseguindo chegar aqui? Deixa eu ver. Tá tranquilo, professor, tranquilo. Para a Eliane, para a Graciane, Graciele, Ricardo, todo mundo aí? Andressa? Então vamos lá. Vou voltar. Tá. Então essa é a definição de trabalho elétrico, tá? Voltando de novo. Potencial elétrico é aquela questão da energia, envolvida lá com a carga movente entre os campos elétricos, tá? Então aquilo é o potencial elétrico, e aí o movimento vai dar origem a um trabalho, né? Trabalho elétrico. É óbvio que o trabalho lá da física que a gente conhece, né? É um trabalho que a gente conhece lá da física, ele é igual a força versus vezes deslocamento, né?
Trabalho que a gente está física. Então, esse trabalho que a gente está trabalhando aqui, esse trabalho que a gente está trabalhando, esse trabalho que estamos estudando aqui é um trabalho diferente, é um trabalho elétrico, tá? Vocês que já estudaram termodinâmica, vocês sabem que existe uma infinidade de trabalhos, né? Existe trabalho mecânico, existe aqueles trabalhos de expansão, né, que envolve gases, né? Trabalho PV, né? Mas esse aqui, existe trabalho envolvendo. Vai lá, Fala. Não, Tá, existe trabalho de. Mas dá para calcular aqui também com a força vezes a distância. Sim, sim. Mas o que eu estou querendo enfatizar é a questão que existe diferentes digamos assim, formas de trabalho, beleza? Mas geralmente as fórmulas elas são derivadas dessa forma mesmo universal aqui, de força versus deslocamento. O próprio trabalho de expansão, que a gente conhece lá dos gases, ele vem derivado dessa fórmula aqui lá da física mesmo, da mecânica. Tá? Então, meio que é similar. No entanto, o tipo de trabalho é diferente. Beleza? Então, aqui a gente está tratando especificamente de trabalho elétrico, ou seja, trabalho envolvido o trabalho que é envolvido em processo em que você tem movimentação em cargas, tá? Movimentos através de um potencial elétrico, beleza? Então, em resumo, é isso. Esse é o nosso tipo de trabalho, tá? E a própria, tá? E agora a gente vai chegar na definição de carga, né? Do que é carga. Tratando aqui com quantidades infinitesimais, né? Que é o dq. Então, ou seja, a nossa quantidade de carga, ela na verdade é a carga transportada por um mol de elétrons, tá? Então, ela é igual ao Z, né? Que é, digamos, o número de elétrons, ou a quantidade de carga em si, vezes o F, né? Que o F, na verdade, é a carga do elétron vezes o número de Avogadro, que ele representa o próprio mol de elétrons. Tá? O Z é o que então, mesmo aí? O Z é o número de elétrons. O Z é o número de elétrons? O Z é o número de elétrons. E o F valeu. é a carga do elétron versus o número. E o F é a carga do elétron vezes o número de Avogadro, que aí vai representar a carga envolvida em um mol de elétron. Beleza? Tem como tu colocar também, quando tu for mandar o slide, deixar a definiçãozinha aí? Tem. Valeu. Tem como colocar aí. Beleza? Então a gente tem agora a nossa definição de quantidade de carga. Então a gente já tem a definição de trabalho elétrico e tem a definição de quantidade de carga. Beleza? E aí chega nessa outra expressão de trabalho. Que expressão de trabalho é essa, professor? O que o senhor está circulando aí agora? É aquela na qual eu peguei o dq, nessa nova definição aqui, Z vezes F, e joguei lá na fórmula de trabalho. Ou seja, o dq, coloquei aqui nessa expressão de cima. Ó. Só fiz substituir. Tá? Então, o trabalho elétrico, ele era potencial vezes a quantidade de carga. Só que a quantidade de carga? Z vezes F. Tá? Então, minha nova definição de trabalho vai ser igual ao potencial elétrico vezes E vezes F. Então, só fiz substituir. Beleza? Tranquilo, mas assim, se eu conhecer alguma outra definição, eu posso utilizar com ela alguma outra fórmula, alguma coisa assim? Ou tem que utilizar dessa forma aí também? Pode. Beleza. Não, pode. Tem várias formas de chegar onde eu tô querendo chegar, de várias maneiras. Eu tentei montar tipo um Frankenstein aqui pra gente tentar chegar na maneira mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, a grande sacada disso tudo, gente, que a gente está trabalhando aqui, em relação à termodinâmica das pilhas, é porque é o seguinte, a termodinâmica ela é bastante versátil, a pilha em si é bastante versátil, porque ela consegue o ΔG, que é a minha energia livre de Gibbs, ela consegue funcionar com trabalho e com outras energias envolvidas, aí, quando você tem espécies carregadas em movimento. Então, qual que é a grande chave da termodinâmica das pilhas? A grande chave, o grande segredo, ou a grande vantagem, é que lá na frente eu consigo relacionar o meu G, que é uma grandeza eminentemente termodinâmica, né? É uma função de estado, que você já conhece, e eu vou conseguir relacionar essa função de G com um trabalho elétrico. Como é, rapaz?
Delta G? Isso. Eu tô falando que a gente. Eu tô falando, ó, vou repetir de novo. A nossa viagem toda aqui em relação à eletrostática, em relação a. Para chegar aqui em trabalho elétrico, é porque a grande cara da eletroquímica, das pilhas, é que ela consegue. É que a eletroquímica, ou as pilhas, ela consegue relacionar o ΔG, que é uma grandeza eminentemente termodinâmica, com o trabalho elétrico, tá? Então, a grande versatilidade das pilhas, do ponto de vista energético, é essa facilidade de relacionar uma grandeza que vem lá da eletricidade, esse trabalho elétrico, com uma grandeza da termodinâmica, se você tivesse o elo, tivesse a ponte entre a grandeza termodinâmica e uma veio lá da eletricidade, que é o trabalho elétrico. Beleza? Então, a grande vantagem da eletroquímica, do ponto de vista termodinâmico, é a ponte, que é feita entre as duas coisas. Beleza? E depois, lá na frente, existe também uma outra ponte para o equilíbrio químico. Então, as pilhas, a gente vai estudar a termodinâmica das pilhas, e lá na frente, estudar o equilíbrio químico envolvido nas pilhas. Beleza? Mas quem que vai fazer a jogada toda? O elo de ligação entre tudo. O elo de ligação é o G, é a energia livre de Gibbs. Por isso que nosso foco vai ser essa função termodinâmica hoje, tá? Nosso foco hoje vai ser estudar essa função termodinâmica, que é a energia livre de Gibbs, porque ela que faz o meio campo aí entre essas sub-áreas aí, tá? Entre termodinâmica, equilíbrio e a própria eletroquímica. Deu para entender, gente, o que eu tô querendo falar? O que eu dizer, se conseguiram entender? Deu pra pegar, macho. Sim. Uhum. Beleza? E alguém fala assim, professor, por que você está falando de trabalho elétrico, professor? Porque o trabalho elétrico vai se relacionar com a energia livre de Gibbs. Alguém fala, professor, por que você falou de potencial elétrico? Porque o potencial elétrico está na definição de trabalho elétrico. Por que você falou de campo elétrico? Porque o potencial elétrico e o campo elétrico têm relação direta. Beleza? E da lei de Coulomb, professor? Porque o campo elétrico está relacionado com a lei de Coulomb, a questão da força lá que vai ser gerado pela carga. Beleza? Então, para vocês perceberem, desencadeamento ou encadeamento das coisas que a gente está aqui hoje. Beleza? Beleza, agora bota aí numa questão bem bonita para nós ver como é que faz. Não tem questão disso aqui agora, não. Só vai ter uma questão lá no final. Não tem questão disso aqui, não. Por enquanto, a gente vai só demonstrar. A gente não tem questão disso agora, não. Beleza? Então tá bom. Mas pode ser que na lista tenha, ou pode ser que eu grave um vídeo adicional colocando uma questãozinha sobre isso. Mas, por enquanto, eu vou focar mais nas definições. Tem uma questão aqui nessa aula de hoje, mas lá no final. Se a gente conseguir chegar lá, eu mostro para vocês. Se não, vai ficar para uma próxima aula, tá? Mas, por enquanto, não tem questão disso, tá? Então, vamos seguir aqui. Bota ela numa aula gravada, macho, porque fica mais assim interativo do cabo tirar a dúvida, sabe? Quando tem essas questões assim. Às vezes tu responde uma questão, aí fica uma dúvida assim que é bom o cabo tirar na hora. Como é? Não, agora eu não entendi, não. É melhor fazer na aula gravada ou no encontro síncrono? Não, eu tô dizendo, na aula presencial, na aula síncrona, porque na aula síncrona, porque tu resolve lá a questão, aí fica mais fácil da gente tirar dúvida na hora, sabe? Que só aparece uma dúvida. Entendi. Tá, vamos ver aí. Certo, então, por enquanto a gente deu uma encerrada aí nessa questão de eletricidade, né? Lá na parte de trabalho elétrico. E aí agora a gente vai chegar à parte importante para a gente aí, né? Que fala das funções termodinâmicas, tá? A função termodinâmica que a gente vai estudar, como eu já tinha adiantado para vocês, a energia livre de Gibbs, tá? Energia livre de Gibbs, certo? Aí alguém fala, professor, por que vai estudar entalpia logo ou energia interna? Por que você está pulando para energia livre de Gibbs? Porque a gente sabe, nós que estudamos termoquímica, a gente sabe que a função termodinâmica mais apropriada para descrever processos espontâneos é a energia livre de Gibbs, tá? Porque a energia livre de Gibbs, ela leva em conta a questão de espontaneidade em processos que acontecem
temperatura constante e a pressão constante, tá? Aí, eu não sei se vocês já estudaram, gente. Existe também uma outra função termodinâmica que leva em conta, que também consegue medir a espontaneidade, que é chamada energia de Helmholtz, tá? Que é o A, tá? Delta A, certo? Ou o próprio Já. A, função termodinâmica. Só que essa função termodinâmica ela é complicada trabalhar a espontaneidade com ela, porque ela é uma energia envolvida em processos que acontecem a volume constante. E a gente sabe que na química, você trabalhar com processos a volume constante é muito complicado. Porque a maioria das reações liberam gases. Você tem variação de volume, delta V, tá? Então é complicado você trabalhar com processos a volume constante. Já processos a pressão constante é muito mais simples, tá? Então é por isso que na química a gente prefere trabalhar com delta H que com delta U, tá? Mas o que é delta U, professor? É o calor a volume constante. E o delta H? Calor a pressão constante. É muito mais fácil controlar a pressão do que o volume. Então eu prefiro trabalhar com calor a volume constante, a pressão constante. E o calor a pressão constante é quem? Entalpia. Por isso que a maioria dos dados termoquímicos que vocês verem conseguem ver em artigos, em livros, é entalpia. Por quê? Porque é fácil de se obter. Porque é um calor a pressão constante. Beleza? Então aqui, no caso, eu também estou trabalhando com a grandeza termodinâmica que está com pressão constante e com temperatura constante. Só que eu estou olhando outra coisa. Eu estou olhando a espontaneidade de um processo. Beleza? Então é por isso que a energia livre de Gibbs ela é envolvida aqui no nosso estudo das pilhas. Porque eu quero saber se aquela pilha vai funcionar de maneira espontânea ou não, tá? Porque dependendo de como que ela vai funcionar, se vai ser espontânea ou não, classificar aquilo como uma pilha ou como uma célula eletrolítica. Por quê? Porque se ela funcionar de maneira espontânea e me gerar energia, é uma pilha. Agora, se eu tiver que colocar uma energia para ela funcionar, é uma célula eletrolítica. Então, quem que vai definir isso? É a espontaneidade. E quem que define a espontaneidade de um processo? Energia livre de Gibbs. Então, por isso que nosso foco é estudar a energia livre de Gibbs. Gente, isso que eu falei para vocês, tá? Todo mundo concorda? Tá tranquilo? Ok. Beleza, professor. Certo. E aí? Aí chegou a definição de energia livre de Gibbs. Na verdade, essa definição que está na tela de vocês aí, de energia livre de Gibbs, a gente consegue ver ela até no ensino médio. Que é o quê? É o G igual a H menos TS. Só que, na verdade, no ensino médio, a gente vê ela com delta, né? A gente já vê como delta G igual a delta H menos T delta S. Vocês conseguem ver no ensino médio, tá? Na boa, queria ter visto no ensino médio, teria Só que facilitado muita coisa na minha vida. não, mas não, eu acho que não faria, pra eu te falar a verdade. Porque na verdade a gente vê no médio só a fórmula. Ó, G igual a H menos T delta S. Mas você não consegue entender. Geralmente no ensino médio você não entende, você só vê a fórmula. Então eu acho que isso é diferente, na Só diz o verdade. que é, dá Pra os ser bem valores e o sincero. cabo calcula, né? E isso, você não, e aí não é questão de professor, nem de aluno, é simplesmente maturidade. Você não tem maturidade para interpretar uma expressão dessa. Às vezes nem no ensino superior você não consegue ter maturidade, imagina no ensino médio. Então eu não sei se ajudaria. Assim, atrapalha que não iria atrapalhar, mas também ajudar, não iria ajudar. Tá? Então, Não, mas é a gente porque tá vendo que a geralmente gente vai quando ver a no momento gente vê certo. uma coisa antes, macho, quando a gente vê uma coisa antes que chega no ensino superior, acaba, eita, ó, já vi alguma coisinha. Tá, acaba bem com uma coisinha, uma carguinha boa, sabe? Assim, um conhecimento prévio. Aí, mas acaba chega aqui, acaba já vem tudo. Infinitesimal. A gente vê um conhecimento infinitesimal, ou seja, bem pequenininho. Então, não, beleza, tá certo. Então aqui é a nossa definição de energia livre de Gibbs. Então o que é energia livre de Gibbs? É igual a entalpia menos vezes S, né? Na qual S aqui é a nossa entropia. Tá? É óbvio, gente, que para a gente chegar nessa definição de energia, existe toda uma definição de energia livre. Existe todo um passo para a gente chegar nessa definição de energia livre de Gibbs. Cara, minha língua tá enrolando pra caramba. Tá? Existe todo um passo a passo. E aí, que passo a passo é esse, professor? Você vai partir da segunda lei, que trata da entropia, né? Depois da segunda lei, você vai tratar de uma coisa chamada desigualdade de Clausius. Não sei se vocês também já ouviram falar disso, tá? Que aí é onde vai aparecer uma inequação, tá? Vai aparecer aqueles maior que, menor que, tá? Então, como não é o foco da nossa disciplina, isso eu acho que fiz
era para ter, devem ter visto em algum Físico-Química 2, não lembro, tá? Que é quando você vai chegar nessa definição de ΔG, tá? Nessa fórmula aqui, beleza? É, digamos, a demonstração da fórmula. Só que para a gente é interessante isso. Para a gente já é interessante a gente chegar já na própria expressão, tá? De ΔG, na definição de ΔG, que é igual a entalpia menos o T S, beleza? Então vocês vão perceber duas coisas interessantes aqui na questão da energia livre de Gibbs, né? Que ela tem um fator entálpico, ou seja, depende da entalpia, e ela tem um fator entrópico, ou seja, ela depende da entropia. Então, a energia livre de Gibbs, ela é meio que um esquema, ou seja, uma função termodinâmica, que ela liga lá os dados lá da primeira lei da termodinâmica com os dados da segunda lei, que é onde vem a entropia. Então, percebe que até dentro da termodinâmica, a própria energia livre de Gibbs faz essa ponte entre a primeira lei e a segunda lei. Então, essa, para a gente aqui, essa é a nossa definição de energia livre de Gibbs, tá? E aí lá na frente, outra coisa importante, a gente vai chegar, quando está indo para chegar na fórmula de energia livre de Gibbs, você vai chegar no final na fórmula como sendo H T vezes S. E aí a gente pula, tá? A gente fala, essa expressão aqui, H T vezes S, a gente vai chamar de uma nova função termodinâmica, que vai energia livre de Gibbs. Isso acontece lá na entalpia. Vocês vão perceber que na entalpia ela não aparece naturalmente lá nas deduções, tá? Você vai chegar no ΔU mais PV, e aí você vai falar, agora eu vou chamar essa combinação aqui de uma nova função termodinâmica, que vai ser o quê? ΔH, tá? Então, vocês percebem que algumas funções termodinâmicas, elas não são geradas ali meio que fundamentais, tá? As únicas funções termodinâmicas ali geradas de maneira fundamental é o ΔU, né, interna, que é toda a energia envolvida ali nos componentes do sistema e das vizinhanças, né, leva em conta a energia potencial, a energia que leva em conta tudo. Então, a energia interna, beleza? Outra grande, que é puramente termodinâmica, ou seja, ela é, digamos, ela é uma grandeza fundamental da termodinâmica, sem precisar das grandezas, é a própria entropia, né? Entropia também, certo? Que ela está relacionada lá com os modos em que o sistema está organizado, a questão lá de Maxwell, tá? Então, a entropia e a energia interna são funções termodinâmicas puras, digamos assim. Agora, quando você vem para ΔH, para o ΔA, que é a energia de Helmholtz, e para o ΔG, ela é uma função termodinâmica, são funções termodinâmicas que dependem de outras funções termodinâmicas fundamentais, tá? Não sei se você entendeu o que eu estou querendo falar, beleza? Mas, a princípio, para a nossa discussão aqui inicial, eu quero que vocês foquem e a gente vai trabalhar com ΔG, tá? Energia livre de Gibbs. E a definição de energia livre de Gibbs é essa que está sendo mostrada na tela para vocês, tá? Ela depende do ΔH, depende da temperatura e depende da entropia, beleza? Ok. Beleza, Creuza? É Igor que fala isso. Certo. Agora, agora eu vou perguntar para vocês, qual a diferença dessa equação que está marcada em vermelho para essa que está marcada aqui embaixo? Qual a diferença? Me responda. Variação, não, professor? Variação de quê? É porque no ali tem um fator de correção. Não, Não é não? Aquele fator de correção. S delta T não é o fator de correção? não, não. Bom, ali a gente tem a temperatura constante em relação à variação de. Não, eu quero dar uma pergunta. Era o que eu fiz para chegar nessa equação de baixo a partir da de 5? Foi o que eu fiz? É a derivada? Integral? Eu derivei todo mundo. Eu derivei tudo. Que eu acho que foi mais ou menos o que a Mariana quis falar. Ela falou em variação. Na verdade, mais ou menos, eu quis derivar, eu derivei todo mundo. Beleza?
Então, o que eu fiz para chegar nessa equação aqui de baixo? Eu peguei essa expressão, né? Coloquei dg, né? Igual a dh, tá? Tô derivando todo mundo. Beleza? Menos d, entre parênteses, ts. Beleza? Então, o que foi que eu fiz? Eu só fiz derivando todo mundo. Tá? Então, vocês vão perceber que na termodinâmica, a gente tem três tratamentos, né? A gente tem os valores absolutos das funções termodinâmicas, mas que não é interessante para a termodinâmica. Por quê? Porque a termodinâmica ela não trabalha com valores absolutos, ela trabalha com variações. Sejam variações finitas, como ΔU, ΔG, ou seja, delta, variações finitas, estado final e inicial, e seja variações infinitesimais, que é aquelas que envolvem derivadas, dg, dh, du, beleza? Então a termodinâmica ela não trabalha com valores absolutos, ela trabalha com variações, sejam variações finitas, ou seja, com magnitude razoável, seja com variações com magnitudes infinitesimais. Tranquilo? Então, como eu não trabalho com valores absolutos, a equação lá de cima que eu marquei para vocês, ó, G igual a H menos TS, ela não é muito interessante para mim, para o meu tratamento termodinâmico. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou derivá-la. Por quê? Porque a termodinâmica trabalha com variações. Então, o meu tratamento vai ser a partir de variações, como a Mariana tinha falado. Essa variação que eu vou trabalhar aqui vai ser com variações infinitas, com derivadas, tá? Então, derivei todo mundo. Então, a equação vira o quê? dg igual a dh menos dt. Então, o que acontece? Quando essa derivada aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui para não confundir vocês. Vocês entenderem. Quando essa derivada, ó, esse d aqui, ó, ele vai atuar tanto em t e vai atuar tanto em s. Então, primeira coisa, ele mantém um constante, deriva o outro. Depois ele mantém outro constante e deriva o outro. Por isso que vira o quê? T ds menos s dt. Nesse termo aqui, Manuel. Então, correção é a própria regra mesmo de derivação. Derivada do produto. Conseguiu lembrar aí? Beleza. Nessa só a forma Entendeu? como um professor passa para outro, sabe? Dá na mesma coisa, porque Renato te Sim, explicou. É sim, só uma diferença de sim. didática. Ou de metodologia, no caso. Metodologia. Sim, tranquilo, tranquilo. Sim, sim. Sim, perfeito. Então, tá? Então, vocês estão percebendo por que eu saí daquela fórmula G igual a H menos TS para essa? Porque a termodinâmica ela trabalha com variações, tá? Então, o que eu quero olhar são variações, não valores absolutos. Beleza? E aí, a gente chega em outra equação, que é a equação da entalpia. A entalpia, ela é definida lá ainda na primeira lei, né? A entalpia é igual a U mais PV, né? Ou seja, a entalpia, ela depende da energia interna e depende da pressão e do volume. Portanto, o que eu fiz aqui embaixo? Eu fiz a mesma coisa que eu tinha com vocês. Eu vou derivar todo mundo. Então, eu vou derivar a entalpia, o H. Então, eu coloquei DH igual a DU mais PDV mais VDP. Então, no mesmo esquema. Tranquilo? Então, agora, eu já tenho o quê? Eu tenho uma expressão para energia livre de Gibbs. Tá aqui, ó. E tenho uma expressão para DH. Ou seja, para variação infinitesimal de entalpia. Alguém fala, professor, o senhor falou que ia trabalhar com energia livre de Gibbs. E por que você está trabalhando com entalpia aí agora, hein? Porque a própria energia livre de Gibbs, ela depende da entalpia. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar o valor da entalpia, que existe o valor da entalpia, que foi isso que eu acabei de calcular aqui embaixo para vocês, e que lá na definição de ΔG. Por que eu quero fazer isso? Porque lá na frente, eu vou deixar a minha definição de ΔG, ela dependendo apenas de funções de... Ela dependendo apenas de grandezas mais simples, tá? Então, alguém vai falar, professor, não estou entendendo o que você está falando, não. Vou explicar com calma. Eu quero lá na frente deixar o meu ΔG de maneira que ele dependa de funções dinâmicas mais simples, tá? Então, eu não quero deixar um ΔG de ΔH, tá? Que é uma função termodinâmica um pouco complexa, como vocês viram aqui, ó. O próprio ΔH depende de interna da pressão e do volume. Então, eu quero deixar o ΔG organizado de maneira que ele fique definido com base em grandezas físicas mais fundamentais possíveis, ou mais simples possíveis, tá? Então, por isso que a gente está fazendo todo esse tratamento, certo? Então, eu calculo o valor de DH, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora?
antes da gente colocar o valor de DH, que é a derivada lá dentro da função do ΔG, eu vou logo pegar e definir a questão do ΔU, tá? Ou seja, a questão da energia. Essa expressão aqui que eu estou marcando para vocês agora, essa aqui é a mais tradicional de todas, tá? Essa é a expressão da primeira lei dinâmica, tá? Ele fala que a energia envolvida em um processo, tá? A energia envolvida em um processo que ocorre entre vizinhança e sistema, ou entre sistema e vizinhança, ela só pode ser trocada através de calor e trabalho, tá? Através de calor e trabalho, tá? E aqui, no caso, a gente está trabalhando com trabalho de expansão, né? Trabalhando com trabalho, a gente está tratando de expansão. Então, essa expressão aqui, do ΔU, é a expressão da primeira lei, que fala o quê? Que as trocas energéticas entre sistema e vizinhança só podem ocorrer através de calor, tá aqui o calor, e através de trabalho. Isso aqui é a expressão do trabalho, tá? Então, isso é da primeira lei, beleza? E aí, o meu DU, ou seja, vocês podem, inclusive, comparar com... Não pode chamar de ΔU, eu vou chamar de DU, mas vocês podem fazer uma analogia com o DU. Então, a minha variação infinitesimal de energia interna, o meu DU, ele vai ser igual a TDS menos PV. Fala, professor, a gente vai ver o TDS, tá? Esse termo aqui, ele vem lá da segunda lei, tá? Que vai tratar da entropia, tá? A entropia é igual a variação infinitesimal de calor, só que no caso o calor não é uma função de estado, então a entropia é igual a variação de calor dividido por temperatura. Então, para a gente ser bem prático e bem rápido, tá? Então, a entropia é igual a variação de calor dividido por temperatura, tá? Isso é um processo reversível. Então, o que foi que eu fiz aqui, gente? Eu só fiz pegar o termo T vezes ΔS, lá da segunda lei. Tá aqui o termo da primeira lei, que é o termo do trabalho, né? Então, esse termo aqui, ó, ele veio da segunda lei, tá? E esse termo aqui é o termo do trabalho da primeira lei. Então, tudo isso, tá? Essa salada de frutas aqui foi inserido dentro do DU, que o DU aparece na primeira lei. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou misturando primeira lei e segunda lei. Tá? Então, a termodinâmica ela é um pouco complicada, mas ao mesmo tempo é fácil porque eu consigo brincar com as equações. Tá? Desde que você desde que você saiba impor condições, você pode trabalhar. Você vai, que questão de imposição de condições é essa, professor? Você fala assim, se permitir que o sistema é isotérmico, eu posso fazer isso. Aí, beleza, vai, coloca as equações e faz. Tá? Então, a termodinâmica, ela te dá toda essa liberdade para você trabalhar com as funções termodinâmicas. Você fica misturando primeira lei, segunda lei, desde que respeite as condições impostas, beleza? Que você está impondo ali para transformação. Tá? Então, qual o resumo disso tudo, professor? O resumo de tudo é que eu agora tenho o valor de DU, tá? Da variação infinitesimal de energia interna. E por que ela é útil, professor? Porque o DU aparece lá na fórmula do DH. Tá aqui, ó. Aparece na fórmula do DH. E por que isso é útil, professor? Vou repetir a pergunta de novo. Porque o DH aparece na fórmula da energia interna do livro de Gibbs. Então é meio que escada. O ΔH, tipo assim, o ΔG depende do ΔH. O ΔH depende do ΔU. Então, eu quero achar ΔU para depois achar ΔH, para depois achar ΔG. Tá? Então, é um processo de escada, digamos assim. Tá? Então, estou brincando com as termodinâmicas aí. Pode ser no conjunto. Poder chegar. Tá? Agora, ó. Então, agora vai clarear a mente de vocês. Para quem está confuso, agora vai dar uma clareada. Então, o que acontece? Deixa eu só apagar aqui para facilitar a nossa vida. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, agora, ó, eu vou para a expressão aqui do DH, ó, e vou colocar ela aqui embaixo, tá? Eu vou repetir. Aqui, ó. Vou repetir ela. DH é igual a... Mas quem é o DU, professor? T vezes DS menos PDV. Aqui, joguei aqui dentro do parênteses, tá lá bonitinho. Mais PDV mais VDP, que é o ré da equação lá da entalpia. Então tá aqui bonitinho, tá? Então o que vai ter, gente, ó? Esse termo aqui, ó, cancela com esse, ó. Menos PDV mais PDV são cancelados. Portanto, a minha variação de entalpia, tá? A minha infinitesimal de entalpia, ela vai ser somente TdS vezes VDP.
Tranquilo? Então agora eu tenho o valor de entalpia. Aí alguém vai falar, professor, agora você vai jogar esse valor da entalpia lá na energia livre de Gibbs? É isso? Exatamente isso que eu vou fazer, tá? Então, DG, tá? Minha variação de energia livre de Gibbs, ela é igual ao DH, que está aqui, ó. Tá? Então, agora essa equação aqui, ó, ela é espelhada aqui nessa que está marcada em vermelho. Beleza? Mas quem é o primeiro termo aqui da esquerda? Da direita? É o DH. Mas quem é o DH, professor? É TDS mais VDP, que está aqui embaixo. Então, joguei, é o que está aparecendo lá entre parênteses. Ó. Beleza? E aí o resto é isso que está na fórmula lá, ó, menos TDS, menos SDT. Tá? Então, o que eu tô falando, pessoal, para vocês, SDT, TDS, não sei o quê. Esse termo que tá na frente, tipo, ó, para vocês interpretarem, esse termo aqui, ó, TDS, dizer o quê? Que a minha temperatura, tá, constante, está multiplicando a variação da entropia, tá? Menos SDT, quer dizer que a minha entropia nesse termo aqui, ela é constante, está multiplicando uma variação infinitesimal de temperatura. Então, aqui a gente está sempre trabalhando com essa jogada. Com uma constante multiplicado por uma variação infinitesimal de outra grandeza termodinâmica, tá? Então, a termodinâmica, ela é interessante por isso, dessa versatilidade entre as próprias grandezas termodinâmicas, elas conseguem se relacionar, tá? Então, por isso que a gente pode fazer todo esse tratamento, tá? De substituições, tá? Você pega um valor aqui de ΔH e vai jogar lá na outra fórmula. Por que você pode fazer isso? Porque as grandezas termodinâmicas, elas têm relações entre si, tá? Elas são relacionadas, tá? Seja da lei ou da segunda lei, a gente consegue ter essa relação. E aí, onde que a gente vai chegar nessa confusão toda que o senhor está criando aí pra gente? Tá? Chegar nisso daqui, ó. O TDS positivo vai ficar com esse TDS negativo, tá? Então, a gente são números iguais com sinais contrários, né? Então, são cancelados. TDS e menos TDS, né? O número é zero, então são cancelados, beleza? Então, vai sobrar somente pra gente TP menos SDT, beleza? Então, essa daqui, gente, ó, é a nossa definição. Essa daqui é a nossa definição de energia livre de Gibbs, tá? Nossa nova. Porque alguém pode falar assim, caramba, já é 8 horas, meu Deus do céu. Falar assim, professor, o senhor falou que a definição de energia livre de Gibbs era H menos temperatura vezes entropia, ou seja, era entalpia, né, menos temperatura versus entropia. O senhor falou que a definição era aquela, e agora o senhor já está dizendo que a definição é essa aqui? Isso. Então, o que eu quis dizer é justamente isso. Ela era aquela definição inicial, a gente tinha aquela definição inicial, e agora a gente chegou numa definição final. Por que eu fiz isso, gente? Alguém vai falar, esse professor tá ficando maluco, por que ele fez isso? Essa equação aqui, ela é chamada equação fundamental da termodinâmica, digamos assim, ou equação fundamental da termoquímica, tá? Ela serve, ela é meio que a leitura, a leitura que a gente deve tirar disso daqui é que essa é a principal contribuição da termodinâmica para a química, tá? Que contribuição é essa, professor? É fornecer uma propriedade termodinâmica, que é o ΔG, que vai conseguir prever a espontaneidade de um processo químico através de grandezas fundamentais. Alguém fala assim, tá bom, professor, o senhor já tinha falado lá da entalpia, agora tem definição, tá? Então, o que é interessante com essa nova definição de energia livre de Gibbs para a gente? É que as variáveis aqui dentro da nova definição, ó, vocês percebem que a definição é o quê? É VDP menos SDT. Quem são as variáveis aqui nessa fórmula na nova fórmula da entropia? Olhem para a equação e me digam quem são as variáveis agora. Temperatura e a pressão aí? Temperatura e pressão. Ou seja, são variáveis extremamente fáceis de controlar no laboratório de química, cara. Tá? Então, o que acontece? A minha previsão agora de espontaneidade de um processo
ele vai poder ser calculado através de variáveis extremamente fáceis de controlar no laboratório de química. O quê? Que é pressão e temperatura, que são fáceis de controlar, tá? A gente sai lá do ΔG, que envolve entropia, você tem o ΔU aí que envolve variação de... O próprio ΔU envolve variação de entropia. Como é que eu vou calcular uma entropia, cara? É uma coisa absurda. Então vocês percebem que o meu ΔG, que é a função dinâmica que indica espontaneidade, ela agora é função de variáveis que são muito fáceis de calcular ou de se controlar na química. Então, por isso que a gente fez todo o caminho, toda essa jogada, para a gente chegar nessa fórmula e chegar nessa conclusão, que o meu ΔG, que é uma função termodinâmica de extrema importância na termoquímica, na termodinâmica, ela consegue ser calculada através de propriedades, tá? Pressão e temperatura, a gente trabalha muito com o laboratório de química, beleza? Então, eu queria para vocês, se vocês conseguiram entender mais ou menos aí todas essas coisas, tá? O passo a passo, vão assistir o vídeo depois, com calma, vão pegar um podem reescrever vocês mesmo, podem deduzir da maneira que vocês quiserem. O que eu quero que vocês entendam, assim, de bate-pronto, de mais importante, é que nosso foco aqui é com o livro de Gibbs, tá? Só que a gente usou outras funções de termodinâmica, mas nosso foco é em livro de Gibbs e mostrar e chegar nessa definição final de livro de Gibbs, que depende de pressão e temperatura, tá? Gente, se ficou alguma dúvida, se conseguiram entender, me falem aí em que estágio estamos aí. Tranquilo, professor, consegui entender sim. Uhum. A gente já tinha visto essa dedução também com o Renato. Beleza. É como o Emanuel tá falando. Existem várias maneiras de vocês fazerem essa dedução, beleza? Várias, do jeito quantidades infinitesimais, digamos assim. Quantidades infinitas, na verdade, porque se fossem infinitesimais eram pequenas. Quantidades infinitas, existem várias maneiras, tá? Eu tentei pegar, assim, a que eu julguei mais simples, porque existem maneiras mais complexas, tá? E a gente chegou, tá? Nessa questão do ΔG. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm aula agora, depois da minha aula ou não? Rapaz, Emanuel, a gente não tem, não sei se o pessoal tá pagando alguma outra disciplina, que tem aula depois. Pelo menos a gente não tem. Deixa eu perguntar para vocês. Continua mais um pouco a aula ou vocês já estão meio cansados? É melhor gravar depois? O que vocês acham? Rapaz, A maioria. Faltam quantos slides aí para finalizar isso aí? Rapaz, não sei. Vai até umas 8h30. Eu não coloquei numeração, mas deve faltar. Vai até umas 8h30. Minha opinião. Ó, porque eu vou ser democrático, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Tem a Rafaela descontinua, o Emanuel descontinua, o Leandro falou que é melhor gravar. Vamos emitindo mais opiniões aí, o que vocês acham? Eu vou pela maioria. Ninguém quer se piar? Ah, sim, a Graciele falou. Quem mais? Cadê o Adalto? Tá por aí ainda, Adalto? Ricardo. Pode continuar, professor. Então vamos lá, pra gente não perder. Ah, não, agora, ó, tipo, tá complicado, ó, tá empate, porque o Adalto falou pra finalizar. Esse é pra finalizar a aula, tá dizendo continuar ou... Caraca, tô com dúvida agora. Ah, beleza, então vamos lá. Vamos continuar aqui, certo? Sério, então a gente chegou aqui na nossa função termodinâmica, que é o ΔG.
Agora, a gente vai olhar numa questão muito interessante aqui, tá? Seguinte, a nossa energia interna, né, que eu falei para você lá da primeira lei, a primeira lei fala que toda troca energética entre sistema e vizinhança tem que acontecer ou sob forma de calor, ou sob forma de trabalho, ou sob forma de ambas, tá? Então, lá na primeira lei você energia interna é igual calor, mais trabalho, né? Tá querendo dizer isso, que as trocas energéticas têm que acontecer através de calor mais trabalho, ou entre calor, ou entre trabalho, ou entre ambas, tá? Então, isso é aquela questão da energia ser conservada, ou da energia interna ser constante. Então, todas aquelas os enunciados da primeira lei que a gente, tá? Então, a troca energética varia dependendo do trabalho e do calor. Só que tem uma pegadinha na primeira lei, tá? Que pegadinha é essa, professor? Aquele trabalho que a gente deduz lá na primeira lei, ele é um trabalho chamado trabalho de expansão. Que trabalho de expansão é esse, professor? É aquele trabalho que depende somente da pressão e do volume. Então, ó, toda vez que vocês verem lá nos livros de termoquímica, né? Ou de fisicoquímica, a primeira lei, ela é escrita assim, E mais W, né? Q mais W. Primeira lei, bonitinha. Todo mundo sabe, certo? Só que a gente tem um problema aqui, tá? Na verdade um problema, porque o trabalho que ele mostra aqui na primeira lei, ele é um trabalho dado, é somente o trabalho de expansão, tá? Essa é uma limitação da definição de primeira lei, tá? E aí o que acontece? Nós sabemos que existe outros tipos de trabalho, tá? Existe o quê? O trabalho elétrico, que a gente vai estudar aqui. Existe o trabalho envolvidos com tensão superficial, tá? Existe trabalhos magnéticos. Então, existe uma quantidade muito maior de trabalhos. Só que elas são inseridos na primeira lei. Alguém fala assim, professor, mas eu insere esse trabalho elétrico aí. Então você está querendo mudar a primeira lei que eu aprendi lá na termodinâmica? Você está querendo mudar? Não, eu não estou mudando. Eu só estou inserindo uma parcela de trabalho que não estava sendo contabilizado. Então, na verdade, isso não é definição, é mudança de definição de energia interna. É somente a inserção de uma parcela energética que estava faltando. Então, não estou mudando. Eu não estou criando um termo novo, tá? Esse termo que eu estou inserindo aqui, ó, esse termo que eu estou inserindo aqui, que é do trabalho elétrico, eu não estou criando um termo novo. Por que eu não estou criando? Ele é um trabalho, só que ele é um tipo de trabalho que não tinha sido inserido. Então, a nossa nova definição para a energia interna, ela vai levar em consideração o calor, que já existia, vai levar em consideração o trabalho, do tipo PV, trabalho de expansão, e agora vai levar em consideração mais um tipo de trabalho, que é o trabalho elétrico. Beleza? Então essa é a nossa nova definição pré-interna. Alguém fala assim, professor, qual a consequência disso para o ΔG? A gente vai tá? E aí quando eu pego a primeira lei, né, faço todos os dobramentos dela aqui, né? Ou seja, quem é o calor? É aquela questão do T vezes ΔS, que veio lá da segunda lei. Quem que é o trabalho? P vezes dV, né? Própria definição de trabalho de expansão. Mais a minha parcela proveniente do trabalho elétrico. Ou seja, na fórmula de energia interna, eu tenho um termo adicional agora, que é o termo referente ao trabalho elétrico, tá? E eu faço todas aquelas deduções anteriormente, nesse mesmo slide aqui, tá? Ali anteriormente, que eu tinha feito para vocês no ΔG. Quando eu faço todas essas deduções com esse termo adicional de trabalho elétrico, eu vou chegar lá no final a nova fórmula de energia livre de Gibbs. Que nova fórmula é essa, professor? Ela continua igual àquela que eu mostrei para vocês, né? Que depende da variação de preço e depende da variação de temperatura. Agora, é um fator Só de que correção? ela também depende agora. Não é fator de correção. É um fator de correção. A gente pode chamar como fator de correção. Tá? Só que agora a minha nova expressão de DG, ou seja, variação de energia interna, ela leva em consideração que eu já calculado, variação de pressão, variação de temperatura, só que agora eu tenho um adicional. Que termo adicional é esse, professor? Um termo referente ao trabalho de não expansão, que no caso é o trabalho elétrico. Então eu tenho um termo novo, tá? Termo de trabalho elétrico, beleza? Então, lembrando, de novo,
Se a gente for pegar o pé da letra, Manel, é uma correção. Correto. Tá? É uma correção. Tá? Eu só quero que vocês não entendam que eu estou modificando a primeira lei, porque a primeira lei ela é sagrada. Tá? É a energia ser conservada. Eu não consigo destruir energia. Tá? A energia ela é transformada. Né? Ela é como se fosse um versículo da Bíblia. É uma lei que não vai existir quebra. Não vai existir exceção para essa a primeira lei, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui agora? Eu não estou mudando a primeira lei, porque seria um crime. Eu estou apenas corrigindo um problema de definição. Ou seja, eu não estou criando um termo, eu estou apenas inserindo um termo que estava faltando. Só que esse termo não é novo. É um tipo de trabalho, tá? Ele é um tipo de trabalho que estava faltando. Então, alguém poderia falar: ah, professor, não está mudando a primeira lei, porque a primeira lei ela fala assim, que a energia interna é a soma de calor mais trabalho. Eu não quero saber que tipo de trabalho está envolvido, mas é trabalho. Então, pode aparecer aí mais 100 termos aí de trabalhos que eu ainda não vou estar infringindo a lei. Porque ele fala que a primeira lei é calor mais trabalho, só que a primeira lei não definiu o tipo de trabalho. E aí lá, quando você trabalha com a primeira lei, você, nas definições, você coloca o seu trabalho de que é uma limitação, ou até por conta da didática, né? Você não quer a fórmula colocando todos os tipos de trabalhos possíveis, tá? Então, tô cansado pra caramba. Então, a gente tem agora essa nova definição de energia interna, tá? Levando em consideração de energia livre de Gibbs, levando em consideração variação de pressão, levando em consideração variação de temperatura e agora levando em consideração a um termo ao trabalho elétrico. Tranquilo, gente? Tranquilo até agora? Essa parte que eu escrevi para vocês aí? Sim. Certo. Deixa eu ver se a gente consegue. Então agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão trabalhar agora. Vocês vão pensar. Vou perguntar para vocês o que acontece com essa última fórmula aqui, ó. Essa fórmula que eu estou marcando aí para vocês. O que acontece nessa última fórmula se eu admitir que ela está descrevendo um processo que acontece a pressão e temperatura constante? O que vai acontecer com ela? Pensem bem e me falem. Repeta a pergunta aí, meu jovem. Ó, esse ΔG dessa última equação, ele é um ΔG que ele vai estar associado com um processo que vai ser a pressão constante e a temperatura constante. E aí eu quero saber o que acontece com o ΔG quando o processo acontece sob essas condições. Quando acontece Vai nessas ser igual a variação condições, de trabalho? Vocês vão ter que tirar input. Fala, quem fala primeiro. Mariana já acertou, já. Não, eu só Você ia falei falar a que mesma pode ser. coisa? Não, eu só falei que ia ser igual a derivada do trabalho elétrico, não? Porque os outros vão se anular. Isso, exatamente. Então, como você tem aqui, para processos que acontecem, sob pressão constante e sob constante, essas variações infinitesimais aqui vão sumir, ó. Se a pressão constante, essa variação infinitesimal some. Se a temperatura constante, essa variação infinitesimal some, tá? Você não vai ter essa variação, tá? Zero. Então esses termos aqui irão se anular, serão zero, tá? Portanto, o meu trabalho elétrico aqui que vai sobrar, aliás, portanto, o meu ΔG que irá sobrar aqui vai ser um ΔG referente ao trabalho elétrico. Então, o que acontece? Toda vez que eu estiver trabalhando com processo a pressão constante e a temperatura constante, a energia livre de Gibbs associada a esse processo vai ser igual a um trabalho máximo diferente do trabalho de expansão, que no caso aqui é o trabalho elétrico, beleza? Então, os termos associados com pressão e temperatura, eles sumiram, tá? Então, quando eu estiver trabalhando com toda pressão constante ao mesmo tempo, o trabalho que vai ser gerado ali vai ser um trabalho diferente do trabalho de expansão, tá? Ou seja, aqui é um trabalho elétrico. Alguém quer? Diga nada.
Beleza. E digo mais, eu não Tá. digo é nada. Como é, rapaz, o microfone tá ligado. Eu não digo é nada. E eu ainda digo mais, eu não digo é nada. Vai. Deu pra entender, não tá Tá. massa aí, vai. Beleza. Então, aqui eu só fiz chegar nessa expressão, tá? De novo, só fiz repetir, né? Nossa energia livre de Gibbs está associada agora com trabalho elétrico, tá? Nossa energia livre de Gibbs está associada com trabalho elétrico, tá? E aí, digamos que eu queira, por exemplo, alguém pode falar, professor, eu não quero trabalhar com essas derivadas aí, prefiro trabalhar com variações finitas, né? Com delta, né? Então o que a gente teria que fazer? Integrar o DG, integrar o trabalho, né? Integra ambos os lados da equação, você vai chegar no delta G igual ao trabalho. Então, delta G igual ao trabalho. Então, vocês estão percebendo que o trabalho aqui, ó, tem um máximo. Então, quer dizer, o trabalho máximo que eu obtenho quando eu faço um processo de temperatura e a pressão constante, esse trabalho máximo aqui, ele é diferente do trabalho de expansão. Tá? É o máximo que eu consigo obter de energia diferente de expansão. É por isso que o ΔE é muitas vezes chamado de energia livre. É como se fosse uma energia que está livre, tá? É uma sobra energética, digamos assim, diferente da de expansão, beleza? E aí, tem a própria, dentro aqui do próprio slide eu coloquei para você. Esse trabalho aqui é o trabalho de não expansão, tá? É o trabalho de não expansão máximo que se pode obter para um processo T e P constantes, ou seja, para um processo que ocorre a temperaturas pressão constante, o máximo de trabalho de não expansão que eu consigo obter é esse aqui, tá? É o trabalho elétrico, que é igual ao ΔG, tá? Então, tudo vai fazer se a gente fizer isso agora, ó. Vamos lá. O que eu fiz, gente, ó? Eu fiz isso, ó. A variação de energia livre é igual à variação do trabalho elétrico. Só que o trabalho elétrico, eu calculei lá no slide, eu mostrei para vocês, lá no segundo slide. Então aqui, nesse ponto, é onde eu vou fazer a ponte entre termos que vieram lá da eletricidade, que é o potencial elétrico, constante de Faraday, e grandezas relacionadas com a termodinâmica. Alguém falou como foi esse pulo do gato aí que o senhor fez? Eu falei para vocês aqui, ó. Variação de energia livre de Gibbs está relacionada com o trabalho elétrico. Só que quem que é o trabalho elétrico? É o potencial vezes o Z, que é o número de elétrons, vezes o F, que é a constante de Faraday, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, gente, que já a gente finalizar a aula rapidão aqui, é que dentro de toda essa jogada que a gente fez todo esse para chegar nessa equação aqui de baixo, que eu estou marcando aqui para vocês agora, tá? Eu acho que minha internet caiu, calma aí, gente. Eita, saiu aí da apresentação. Saiu. Saiu. Deixa eu voltar aqui para a gente encerrar a aula, calma aí. Acontece nas famílias. Aí o cara fala assim, rapaz, a internet que é melhor, né? Estamos reféns da tecnologia. Pois é. Apareceu aí? Vocês não conseguiram me escutar ainda? Sim, professor. Sim, Sim. apareceu. Só não os slides, Diz né? que tá em apresentação aí, mas não apareceu não essa apresentação. Tem 3 tu aqui, cara. Caraca. Calma aí, deixa eu conectar de novo aqui, gente. Vamos com fé que vai dar certo.
Parece que um saiu agora. Fez os clones das sombras, foi, cara? Rapaz, cara, não tô entendendo o que é isso, não. Era pra ter só. Ah, sim, eu sei o que é já. Vai. Agora vai. Tá, beleza. E, vamos lá. Ó, eu vou ser bem radical agora. Digamos que. Bem radical é. Ó, digamos que alguém fala assim. Eu sou. Na verdade, alguém fala, não, alguém pensa, fala assim. Não, eu falo um monte de fórmulas aí, um monte de deduções e equações, eu não entendi absolutamente nada. Mas se chegar no final da aula e você entender que a energia livre de Gibbs ela é igual ao trabalho elétrico, e você entender que o trabalho elétrico está associado com potencial elétrico e está associado com e com a constante de Faraday, eu já vou ficar bastante feliz. Tá? Então, por que eu estou querendo dizer isso, gente? Porque a gente percorreu esse caminho todo para chegar nessa equação aqui, tranquilo? Aí, muitas vezes, nos próprios livros de química geral, ele já chega aqui, ó, ele fala assim, variação de energia livre é igual ao trabalho elétrico, e o trabalho elétrico é igual a essas grandezas aqui. Então, no livro de química geral já está lá bonitinho essa fórmula, tá? Então, só que a gente, na nossa disciplina, a gente não vai fazer isso, né? A gente faz todo o tratamento e chega no ponto para entender por que a energia livre de Gibbs é igual ao trabalho elétrico. E aí a gente já tinha definido o trabalho elétrico antes, então agora vai ficar fácil. Por quê? Porque eu só vou igualar. Tipo, o trabalho eu já sei quem é, beleza? Então, o que está mostrado nessa equação aqui? Que a minha energia livre de Gibbs e o trabalho elétrico é igual ao potencial vezes o número de elétrons vezes a constante de Faraday. E aquele que apareceu ali quer dizer que é questão de definir. A gente está definindo que o trabalho está sendo realizado pela célula eletroquímica sobre as vizinhanças, tá? Então aqui é questão de definição. Lá da primeira lei, questão de sinais, tá? Tipo, quando o sistema, que é a célula eletroquímica, está realizando trabalho, ele está perdendo energia. Toda perca energética na termoquímica tem sinal negativo, né? Tem sinal negativo. Então é por isso que aparece aquele menos ali na fórmula. Então, o que eu quero deixar claro para vocês agora é que a gente tem essa ponte, essa interligação entre a parte da eletricidade, dos potenciais elétricos da vida, e a parte da termodinâmica, que é o nosso ΔG, tá? E aí, se a gente, de novo, se eu integrar essa expressão cada em vermelho aqui, ó, se eu integrá-la, eu vou chegar nessa última expressão aqui, que é a expressão que mais aparece nos livros aí. Quer dizer que ΔG é igual a menos E vezes F vezes o E, tá? Então, esse E, por definição, ele é chamado como sendo a diferença de potencial que existe dentro do processo, tá? Do processo eletroquímico. Então, pela própria definição de trabalho elétrico, aquilo que a gente... esse símbolo, que eu não esqueci o nome, não sei se é o Φ, se é o Φ ou é o Psi, esse símbolo, ele é o potencial elétrico. Só que quando você integra, tá? Você integra tudo aqui, você vai chegar numa expressão, você vai numa grandeza finita de ΔG. E o próprio potencial elétrico, ele também vai ser um potencial atribuído a dois entes que fazem parte do sistema eletroquímico. Que aí a gente definido lá nas pilhas antes, né? Que a diferença de potencial padrão do cátodo menos do ânodo, né? Então, quando faz toda a integração aqui, a gente vai substituir esse potencial elétrico por uma diferença de potencial, tá? Por que a gente faz isso? Porque aqui eu já estou trabalhando com a diferença de ΔG, né? Com a diferença de energia livre de Gibbs, né? Que como é um delta, é diferença. Então, quando eu faço a integração, eu vou gerar o que? Um ΔG, uma variação de G. E o potencial elétrico, eu não vou trabalhar mais com potencial elétrico ali, aqui, específico, eu vou trabalhar também com uma diferença de potencial, pode falar. Aquela força ali, vezes aquele campo elétrico ali, não daria para substituir pela carga, não? Pela aquela expressãozinha? Não, ali não é força não, ali é a constante de Faraday. Ah, tá. Entendi agora, beleza. Ó,
Ó, vamos, calma. Ó, tá vendo o trabalho elétrico aqui embaixo, ó? É porque tá com F diferente, ó, mas foi Uhum. bem lembrado, ó. Tá vendo esse trabalho elétrico aqui, ó? É o mesmo que eu joguei lá pra construir. Tá, ó, potencial elétrico, número de, O F jogou foi no número de diferente, aí eu cargas pensei e que o era o F, F de força elétrica. tá? O F foi diferente, beleza? Então, mas bem lembrado, o F lá não é força, beleza? Faraday. Então, eu só fiz pegar o trabalho elétrico que eu já tinha definido lá na frente, trouxe ele para cá. E aí, quando eu faço as integrações aqui, eu vou deixar ter dg, variação finitesimal de G, e vou passar a ter d, beleza? E vou deixar de ter potencial elétrico e vou ter diferença de potencial elétrico. Que aí, por definição, essa diferença de potencial elétrico vai ser o quê? Potencial da espécie que está se reduzindo menos a potencial da espécie que está se oxidando. Mas quem que, professor? Aliás, onde ocorre a redução? No cátodo. E onde ocorre a oxidação? No ânodo. Então, continua no mesmo padrão que a gente já tinha feito, que é o que? Potencial do cátodo menos do ânodo. Então, aqui a gente não muda nada. Tá? As definições já estão todas de acordo e todas já estão falta a palavra. Todas já estão adequadas, tá? Beleza? E aí, eu posso a equação aqui, ó, do ΔG e colocar ela em função de E. Como que eu faço? Só colocar o E em evidência, ou eles no separado, eles isolados. Basta você isolar o E, que é o potencial elétrico, e aí você vai ter expressão de potencial elétrico em função de ΔG. Então, meu potencial elétrico vai ser menos ΔG dividido por Z vezes F, ou seja, pelo número de metros vezes a constante de Faraday. Então, você vai ter aqui, a equação é a melhor, que mostra claramente a relação entre potencial elétrico de uma célula química e o ΔG de uma reação. Portanto, ó, esse quadradinho aqui embaixo, muito massa isso, ó. Ele fala assim, ó, que as medidas eletroquímicas, elas fornecem para a gente uma determinação bastante mais direta de ΔG de reação para um processo. Vem perguntar para vocês lá na frente, ou vocês mesmo quiserem ao ΔG de uma reação química, a maneira mais direta de determinar o ΔG de uma reação química é através de medidas provenientes da eletroquímica. É a maneira mais direta. Por quê? Porque o ΔG da reação tem relação o ΔG de uma reação tem relação direta com o potencial eletroquímico. Tá? Aí, quando você vai lá no laboratório, monta a pilhazinha bonitinha, aí vai lá no voltímetro, é óbvio que tem outros equipamentos hoje para medir essa voltagem de maneira mais precisa, tá? Mas você vai e mede no voltímetro o potencial aqui da pilha, a voltagem, você tem que relacionar esse valorzinho aqui rapidinho com ΔG, que é utilizando essa fórmula aqui. Então você percebe que a ela é interessante demais por conta disso, dessa que eu falei lá no início da aula, de você calcular propriedades termoquímicas, ΔG, que é a mais importante, através de medidas eletroquímicas, ou seja, calculo funções e propriedades termodinâmicas através de dados termoquímicos. Por que isso é possível? Por conta dessa relação. O potencial, entre a diferença de potencial e ΔG de uma reação química. Tá? Então, gente, teria mais slides, eu não vou abusar eu sei que todo mundo já deve estar cansado, então vai encerrar aqui a aula por hoje, tá? E aí, no decorrer da semana, aí serão geradas outras aulas aí, na medida do possível. E na próxima semana a gente se encontra novamente aí. Beleza, gente? Uma boa noite para todo mundo aí. E outra coisa, se vocês assistirem as aulas, mandem, sei lá, mandem de alguma maneira as dúvidas que vocês não entenderem. Anote. Quem tiver meu WhatsApp, manda no WhatsApp. Quem não tiver, manda por e-mail. Se não tiver meu e-mail, depois eu deixo. Pode mandar no próprio Classroom lá, de alguma maneira, em algum comentário. Manda dúvidas lá pra gente poder interagir, beleza? Boa noite a todo mundo aí. Bom descanso para todos e até a próxima, gente. Valeu. Valeu, meu filho. Boa noite, professor. Até. Valeu. Até. E aí, fica aí rapidinho. Ou já saiu? Tá aí ainda?